Bom, pessoal, dando continuidade aqui às alterações de cor, né? A anisocromia é o nome que se dá à alteração de cor. E a principal alteração de cor que nós temos é a hipocromia, como eu já falei para vocês, e está bem associada à anemia do tipo ferropriva, tá? Deficiência de ferro. Então, aqui vocês podem ver, né, uma diminuição da hemoglobina. Então, as hemácias ficam como se fossem halos bem ralinhos, né, como se fossem uns anéisinhos. Tudo isso é diminuição de hemoglobina, a gente pode ver na lâmina. Nesse caso aqui também, olha só que hemácia essa daqui, né? Quase só um anel mesmo. Ela acaba sendo destruída, né? E aí, dependendo do grau dessa anemia, a gente vai ver que mesmo não sendo anemia do tipo hemolítica, né? Anemia ferropriva grave, ela acaba sendo, a hemácia acaba tendo uma diminuição do tempo de vida, tá? E no final ela pode ser considerada uma anemia hemolítica, mas pela gravidade da anemia ferropriva, tá certo? As talassemias também ocorrem, pode ocorrer isso. Bom, outra alteração de cor é a policromatofilia ou policromasia, né? Os dois nomes eles são aceitos. E o que é isso? Bom, a gente viu que o reticulócito é quando a hemácia, quando você tem uma hiperfunção medular, então você tem um aumento na produção de células sanguíneas, principalmente as hemácias, né? Você tem, por exemplo, uma hemorragia, vamos dizer uma hemorragia. Quando você tem uma hemorragia, você perdeu muito sangue, o que acontece, né? O rim vai produzir eritropoetina a mais, você vai ter aquele equilíbrio da eritropoese aumentado. Então, você vai ter que estimular a sua medula óssea para produzir mais hemácia. Ela vai ser estimulada e ela vai produzir mais hemácia. Quando você produz muita hemácia, então qual é a primeira célula que aparece no sangue periférico? Que a gente sabe que ela tem um valor de referência no sangue periférico e na medula óssea. É o reticulócito, né? O reticulócito, quando ele aparece no sangue periférico e quando a gente cora esse reticulócito com os corantes normais da hematologia, ele se apresenta de forma acinzentada. A gente sabe que reticulócito ele tem alguns retículos, né, dentro dele, só que esses retículos eles não aparecem. O que vai aparecer é, como está tudo misturado ali dentro, o que vai aparecer é uma coloração meio acinzentada, porque eu tenho a presença de RNA e tenho ainda a presença de restos de DNA, tá? Então, a policromatofilia a gente chama quando você tem um aumento de reticulócito, tá? Que essa hemácia ela fica meio acinzentada. Então, é o que a gente chama de policromatofilia, tá? Para que eu possa ver e ter a certeza de que essas células acinzentadas, elas são reticulócitos, eu tenho que fazer uma coloração especial, tá certo? Depois a gente vai estudar isso. Mas, sempre que eu for fazer um hemograma e encontrar hemácias, uma grande quantidade de hemácias acinzentadas, eu digo que isso é uma policromatofilia, tá? E, na verdade, o que a gente tem ali é a presença de grande quantidade de reticulócito. Ocorre nas hemorragias e nas anemias do tipo hemolítica, tá? Bom, como eu havia falado no começo, a alteração de forma é chamada de poiquilocitose ou pecilocitose, tá? Não tá escrito aqui, mas vocês anotam aí. Também pode ser pecilocitose. Então, a hemácia normal, mais uma vez, porque a gente sempre, quando trabalha com morfologia, a gente tem que estar comparando com a célula normal, sempre. Então, a hemácia normal, ela tem esse halo claro, esse halo no centro, clarinho, né? Que faz com que a hemácia se dobre para chegar para oxigenar os vasos menores, tá certo? Bom, quando eu tenho essas alterações de forma, e cada uma tem um nomezinho, eu digo que a minha população tem uma poiquilocitose ou pecilocitose. A primeira alteração de forma são os drepanócitos, né? A mais fácil de todas.
que são as hemácias em forma de foice, as hemácias falciformes ou as hemácias da anemia falciforme, tá? Elas têm esse aspecto que todo mundo conhece, né? Olha só que linda aqui, uma hemácia em forma de foice, pontiaguda. Nossa primeira anemia vai ser a anemia falciforme, a gente vai ver o que pode causar essas hemácias pontiagudas, né? Os danos que essas hemácias causam, não só nos vasos, mas sistemicamente, é uma doença muito dolorosa, sistêmica também, tá? Então, tudo isso aqui são drepanócitos, e esses 3 quadros aqui são de anemia do tipo falciforme, que é uma anemia hemolítica, né? A gente pode ver aqui outras alterações que a gente já pode identificar. Isso aqui é uma hemácia hipocrômica, olha. Isso aqui são fragmentozinhos de hemácia, tá por aqui, ó, caracterizando a anemia falciforme, uma anemia do tipo hemolítica, tá? Outra alteração são os ovalócitos ou eliptócitos, tá? Também aparecem muito na anemia ferropriva. Essas alterações, que podem ser adquiridas, mas podem ser hereditárias também, a anemia falciforme é uma doença hereditária, tá? Não é adquirida. Mas a ovalocitose, eu posso ter ovalócitos de forma adquirida, como no caso da anemia ferropriva, onde eu tenho algumas alterações na membrana, na disposição da membrana, devido à falta de ferro. Mas eu posso ter também uma doença chamada de eliptocitose hereditária ou ovalocitose, tá? Que é uma doença hereditária, onde eu tenho alteração nas proteínas, uma alteração genética nas proteínas de membrana, como por exemplo na espectrina, eu acho que vocês lembram disso, a gente estudou. Então, se eu tenho uma alteração genética, né, uma alteração no gene que codifica a espectrina, eu posso ter a eliptocitose hereditária ou a ovalocitose hereditária, tá? Uma doença hereditária sem cura, né, que causa uma anemia, e as hemácias elas ficam nesse formato aqui. Esse quadro provavelmente é um quadro de uma doença hereditária, porque quando você tem eliptócitos adquiridos, né, no caso da anemia ferropriva, você não tem uma riqueza de eliptócitos assinalados, tá certo? Aqui tem outras condições que a gente pode encontrar, né, nas talassemias. Então, toda alteração que eu encontro na anemia ferropriva, eu também encontro nas talassemias, e isso faz com que essas alterações de forma adquiridas, elas não sejam específicas, tá? Bom, outra alteração importante são os esferócitos. Os esferócitos são aquelas hemácias que perderam a sua biconcavidade, tá? A gente pode encontrar esses esferócitos, habitualmente você pode encontrar, de vez em quando você encontra uma ou outra hemácia circulando, mas é raro, porque quando ela vira um esferócito baço, vai lá e pega essas hemácias, então é bem raro, mas você pode encontrar. Hemácias velhas, a gente viu que elas perdem parte da membrana, elas acumulam proteínas da banda 3 e acabam por diminuir a biconcavidade e virar uma esfera, fica uma bola mesmo. Então, esferócito nada mais é do que uma alteração de forma no qual a hemácia vira uma esfera, tá? Esse tipo de alteração, ela também pode ser conjugada com a alteração de tamanho. Eu posso ter um esferócito grande, normal, no tamanho da hemácia, mas eu posso ter também um esferócito pequenininho. Então, a alteração de forma e de tamanho, né? Uma anisopoiquilocitose. Tá certo? E aqui também tem algumas situações clínicas onde você pode encontrar os esferócitos. A anemia hemolítica microangiopática, a anemia hemolítica, muito importante, por deficiência de G6PD, de glicose 6-fosfato, desidrogenase, porque lembram vocês que eu disse que a quebra da glicose pela G6PD faz com que a hemácia fique bicôncava, que ela tenha energia, para que ela possa circular, liberando oxigênio. Então, quer dizer, a deficiência de G6PD faz com que a hemácia também perca a biconcavidade e vire uma esfera. Na incompatibilidade do sistema BO, no hiperesplenismo também. Quer dizer, tem algumas situações aqui
que a gente pode considerar como situações que podem encontrar os esferócitos até na distensão sanguínea, quando você faz um esfregaço e no finalzinho tem um monte de esferócito, né? Isso por erro da coloração, tá? Mas a gente tem como avaliar se é um artefato ou se é realmente uma patologia, tá certo? Outra alteração são as hemácias em alvo, também conhecidas como target cell ou codócito. Leptócito é mais difícil de encontrar, mas codócitos, target cell e hemácias em alvo é bem comum, tá? Você pode encontrar nas talassemias, nas hepatopatias, quer dizer, as hemácias, elas têm esse formato e um alvo no meio, por isso que é chamada hemácia em alvo, tá? Isso acontece também pela distribuição irregular de gordura, dos fosfolipídios na hemácia, tá? Acontece muito no alcoolismo e nas doenças hepáticas. Então, os alcoolistas, né, a gente faz uma lâmina de um alcoolista crônico, aquele alcoolista que bebe todo dia, você vai ter várias hemácias em forma de alvo, tá? Então, isso é hemácias em alvo, chamada de codócito. Todas essas alterações são importantes colocar no hemograma, no eritrograma, todas, tá? Então, é importante que a gente faça uma observação do esfregaço e possa colocar, depois a gente vai treinar isso no esfregaço, possa colocar essas alterações como observação, tá? Para liberação de laudo. Bom, outro tipo de alteração são as hemácias crenadas, também chamada de equinócitos, é o nome mais comum, ou hemácia crenada ou equinócitos. São essas hemáciazinhas aqui, que tem um formato de tampinha de garrafa, tá? As tampinhas de garrafa. São eritrócitos, né? Com essas projeçõezinhas que parecem uma nuvenzinha. Elas podem acontecer também doenças hepáticas, em algumas situações, por exemplo, erro inato. Pode acontecer em doenças renais, tá? E também pode ser considerado um artefato. Então, às vezes a gente não seca, por exemplo, se vocês colocam uma hemácia no meio hipertônico, o que é que vai acontecer? A água sai da hemácia e vai para diluir o meio, então ela fica crenada. Então isso pode acontecer, por exemplo, se você colocar muito anticoagulante na sua amostra, tá certo? Então, eu vou dar outra paradinha pra gente fazer o último vídeo, pra não ficar cansativo pra vocês.